No vibrar dos primeiros dias da igreja, em Jerusalém, lá estavam Barnabé, Pedro, Tiago e tantos outros irmãos partilhando tudo o que tinham, orando com fervor, ensinando uns aos outros e esperando com fé o mover do Espírito Santo. Em meio a esse cenário de crescimento e tensões, um homem chamado Estevão se levantava como servo fiel, cheio de sabedoria e poder, escolhido entre os 7 diáconos para cuidar dos necessitados e fortalecer a comunhão. Sua história é repleta de fé, coragem e esperança. Este é o episódio do martírio de Estevão, narrado em Atos dos Apóstolos, capítulos 6 e 7. Estevão era um homem cheio de graça e do Espírito. Seu rosto transmitia uma paz que poucos compreendiam, mas muitos temiam. Até mesmo os líderes religiosos, ao ouvi-lo ensinar sobre Jesus, cerravam os punhos, não por falta de razão, mas por coração endurecido. As multidões começavam a questionar as antigas tradições à luz das palavras que saíam da boca daquele servo humilde. Ele não tinha intenção de causar divisão. Seu desejo era que todos conhecessem a plenitude do Messias. Certo dia, na sinagoga dos libertos, tentaram confrontá-lo, mas os debates não o venciam. Tomados de inveja, levantaram falsas testemunhas que diziam: "Este homem não cessa de falar contra este lugar santo e contra a lei." Estevão foi então levado ao conselho. Sentado entre os membros do sinédrio, ele fitava os olhos dos juízes, com a serenidade de quem serve a um rei eterno. "Estevão", perguntou o sumo sacerdote, "essas acusações são verdadeiras?" Ele se levantou, não em defesa própria, mas em honra ao Deus de Abraão. E com voz firme começou a contar toda a história de Israel, desde a chamada de Abraão, passando por José, Moisés, até chegar ao justo prometido, Jesus, a quem, disse ele, o povo rejeitou como havia feito com os profetas do passado. "Homens de dura cerviz", proclamou, "vós sempre resistis ao Espírito Santo." Enquanto falava, seus olhos brilham com intensidade celestial. O céu, parecia, se inclinava à terra. As palavras cortavam como espada, não pela raiva, mas pela verdade em amor. E foi então que Estevão olhou para cima e disse: "Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus." Isso foi mais do que os líderes puderam suportar. Taparam os ouvidos e gritaram como quem não suportava a luz, arrastaram-no para fora dos muros da cidade. Estevão não resistia. Seus olhos permaneceram voltados para o alto e seus lábios não cessavam de orar. No meio da fúria, uma oração subiu suave aos céus: "Senhor Jesus, recebe o meu espírito." E caindo de joelhos, gritou com ternura: "Senhor, não lhes imputes este pecado." Ali, entre as pedras e o pó, o céu abraçou um servo fiel, e um jovem fariseu chamado Saulo, de pé ao lado, consentia com aquela morte. Mas as palavras de perdão que flutuaram com o último suspiro de Estevão semeariam algo profundo no coração endurecido daquele futuro apóstolo. O martírio de Estevão não foi o fim, mas o início de uma grande perseguição que espalharia os discípulos, levando a mensagem do Evangelho para além dos muros de Jerusalém. O testemunho de Estevão não apenas impactou seus contemporâneos, mas ecoa como convite eterno à coragem, ao perdão e à fidelidade. Nos dias de hoje, mesmo entre apedrejamentos simbólicos e resistências sutis, há corações chamados a brilhar com a graça e fé de Estevão. Quando manter-se firme parece impossível, quando a verdade custa caro, lembre-se: o céu continua aberto para quem caminha fiel com os olhos fixos em Jesus.